Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, abre os olhos do nosso coração, Pai, para que nós possamos receber a revelação dessa palavra, a revelação do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz a palavra rema, traz a revelação daquilo que o Senhor, Seu Filho amado, deixou, Senhor, para nós na terra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu consagro esta live a Ti. Usa-me conforme lhe apraz. Eu consagro a Ti os meus lábios, a minha voz. Fala conosco. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta live. Que o nome de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus, que esta palavra possa entrar no coração de todos aqueles que estão assistindo, daqueles que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar no profundo, no oculto e no escondido com todos nós, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa conectada a esta live, Pai. Abençoa cada família, Senhor. Ouve cada clamor, cada petição do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se você pode, se você está com a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de João, no capítulo 3. Eu estou fazendo uma live, uma série de lives de 21 dias estudando o livro de João. Hoje é o terceiro dia e nós vamos estudar o capítulo 3, amém? Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então, aqui o Senhor Jesus, ele tem um encontro com Nicodemos. E Nicodemos, ele se encontra com o Senhor Jesus. Provavelmente ele se encontrou com ele à noite, porque Nicodemos, ele era um dos chefes principais ali dos fariseus. Os fariseus são mestres da lei. São estudiosos que eles trabalham em cima disso, estudar a Torá, estudar a palavra de Deus. O trabalho deles é conhecer e estudar a palavra e passar para o povo. E como ele era um fariseu, né? Um líder religioso, como o texto aqui fala, por isso, provavelmente, ele se encontrou com o Senhor Jesus à noite. Porque muitos fariseus, onde o Senhor Jesus estava, eles estavam ali tentando fazer armadilhas para que Jesus caísse em contradição e eles tivessem com que acusá-lo de ir contra a Torá, de ir contra a palavra de Deus. O intuito deles era montar emboscadas na palavra para que Jesus fosse pego em contradição e contra a palavra de Deus. Dessa forma, eles teriam um motivo para aprisionar Jesus, para crucificá-lo, como foi o que aconteceu. E Nicodemos, ele foi falar com Jesus e ele já chega afirmando: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Então Nicodemos, provavelmente, ele já tinha ficado sabendo dos sinais e maravilhas, dos milagres ali
que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele tinha a noção de tudo que Jesus estava realizando ali no meio do povo. E o Senhor Jesus, ele vem oferecendo uma nova vida a Nicodemos. E ele fala: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E quando o Senhor Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos acha que nascer de novo seria ele voltar para o ventre da sua mãe e ser gerado e nascer uma nova criatura, como ele deixa claro no versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos, ele estava vendo aquilo que o Senhor Jesus falou de forma humana, pelos olhos humanos, pelos olhos da carne. Mas, na verdade, o Senhor Jesus, ele estava falando nascer de novo, o nascimento do Espírito, nascer de novo, uma nova vida. Mas uma nova vida no sentido de uma transformação completa, se despir do velho homem pecaminoso, do velho homem que se entrega aos pecados da carne, à luxúria, e acha que está tudo bem. O nascer de novo que o Senhor Jesus estava ali falando a Nicodemos era uma transformação de alma, mente e espírito. Aquilo que você fazia, você já não faça mais, a palavra de Deus declara. Se você roube, pare de roubar. Se você mente, pare de mentir. Se você trai, pare de trair, confesse o seu pecado. Se você é tentado nos pecados da carne, que a sua carne prevaleça acima dos pecados. Isso que o Senhor Jesus estava falando ali com Nicodemos. E o Senhor Jesus fala: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando você decide nascer de novo, a palavra de Deus fale, quem crer e for batizado será salvo. Então, nascer de novo é você nascer da água e do Espírito. Você nasce da água quando você é batizado nas águas ali. E você nasce do Espírito quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você é batizado, o Espírito Santo, ele que estava fora de você, ele passa a habitar dentro de você. Então, isso que o Senhor Jesus estava falando, você tem que nascer de novo, abandonar seus pecados, ser batizado com água e com o Espírito Santo. E ele fala, os seres humanos, eles podem gerar apenas a vida, que era a ótica, ao qual Nicodemos estava olhando. Como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É dessa forma que nós, seres humanos, geramos outra vida. Mas o Espírito, ele dá luz à vida espiritual. É através do Espírito Santo que nós conseguimos abandonar os pecados que antes nos prendiam tanto que nós achávamos que era impossível de abandonar. A vida fácil, você estar na roda de amigos, você estar bebendo. E muitas vezes, quando eu nasci de novo, quando eu vim para Cristo, eu bebia, e eu bebia muito. Finais de semana, e o final de semana começava na quarta, na quinta-feira. E para mim, era quase que impossível eu parar de beber. E a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele, o Espírito Santo tirou isso de mim, tirou esse vício de dentro de mim, não teve esforço da minha parte, eu entreguei a minha vida a Jesus e o Espírito Santo tirou esse vício de dentro de mim.
Eu sei que muitas pessoas podem estar dizendo agora, pensando, é muito fácil abandonar o álcool, é muito difícil abandonar o álcool, é muito difícil abandonar o cigarro, mas nada é impossível para Deus, nada é impossível. Se você crê, nada é impossível ao que crê, diz a palavra do Senhor. E no versículo 7, o Senhor Jesus continua falando com Nicodemos. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. O Senhor Jesus, ele está aqui falando com Nicodemos que é impossível a pessoa explicar como que é nascer do Espírito. É impossível eu tentar te explicar aqui como foi que eu, durante muitos anos bebendo, consegui deixar a bebida com facilidade, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e eu deixei que o Espírito Santo de Deus me limpasse. Não foi por força, não foi por violência, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele está aqui oferecendo uma nova vida a Nicodemos. Não é uma mudança externa, não é você nascer de novo, mas é você nascer de novo por meio do amor de Deus. É uma mudança que o Espírito ele faz em você de dentro para fora. Não é pela força do seu braço. Todas as vezes que você tentar abandonar um vício, que você tentar abandonar um pecado pela força do seu braço, durante um certo tempo você pode conseguir, mas em um dado momento você terá uma recaída. E quando você nasce pelo Espírito, você nasce por meio do amor de Deus, tudo se torna mais fácil. A mudança vem de dentro para fora, é o Espírito Santo que faz dentro de você. Você passa a ver o mundo com outros olhos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus responde: o vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? O Senhor Jesus pergunta para ele: você é um mestre em Israel, um fariseu, um exímio conhecedor da lei e não sabe, não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? O Senhor Jesus fala para Nicodemos: nós falamos daquilo que sabemos e que vimos, no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. O Senhor Jesus estava dizendo que tudo que ele falava era porque ele tinha visto, era porque ele sabia. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como você pode crer em coisas espirituais? A palavra de Deus fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para impedi-los de ver e de enxergar a verdade, saber deste século e saber da verdade que está na palavra. Existem pessoas que, por mais que você fale da palavra de Deus para ela debocha, ela fala que é feito por mãos humanas, ela fala que não tem nada a ver com Deus, ela está com os olhos totalmente vendados, os olhos espirituais totalmente vendados.
E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Quando eu falo para você de coisas terrenas, eu estou nesse mundo, você vê os milagres que eu faço, e ainda assim você não crê no meu testemunho, como que eu posso falar com você de coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus aqui, ele fala do Filho do Homem, ele está se referindo a si mesmo. Aleluia. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, tem uma passagem na Bíblia onde o povo de Israel estava no deserto, logo que eles foram libertos do Egito, e eles pecaram contra o Senhor, e serpentes vieram e os picaram. E Deus deu a Moisés a seguinte estratégia: levante uma serpente de bronze no meio do arraial. Aquele que olhar para que for picado e olhar para a serpente, ele será curado. Muitas pessoas foram curadas, mas teve algumas que não acreditaram que eles poderiam ser curados simplesmente olhando para uma serpente de bronze. Eles pensaram, como que nós podemos ser curados olhando para uma serpente de bronze, mas o que ia curá-los não era a serpente de bronze, era a fé, era aquilo que eles colocavam em Deus. A palavra está em Números 21, no versículo 8 e 9. Vamos lá. Números 21, 8 e 9. Então o Senhor enviou... Vou ler a partir do versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Moisés era o intercessor daquele povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado na estaca, no madeiro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E quem crê que o Senhor Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou. Quem aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terá a vida eterna. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É necessário crer. É necessário confessar com a boca e crer. E em João 3,16, se resume o amor incondicional de Deus por nós, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Algumas versões, eu estou com a versão da NVT, mas na versão da
da João Ferreira de Almeida, está descrito da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o Senhor, o amor de Deus, ai, me perdoem, eu bati aqui. O amor de Deus, ele é tamanho por nós que ele enviou o seu Filho único que estava à sua destra, que estava sentado à sua destra, que era Deus com ele, para vir como homem a este mundo, para ser crucificado no templo uma vez por ano. O sacerdote, ele entrava no templo, ele sacrificava um animal, você colocava a mão no animal, o sacerdote declarava que os seus pecados estavam sobre aquele animal, o sacerdote fazia o sacrifício, aspergia aquele sangue no altar e seu pecado era coberto. O Senhor Jesus, ele veio suprir este pecado para sempre, de uma vez por todas, sem que haja necessidade de que mais sacrifícios sejam repetidos. O Senhor Jesus, ele veio como um sacrifício perfeito, porque Deus amou o mundo. Deus amou a nós, Deus me amou, Deus amou você de tal forma que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Shalom, shalom, Afonso, bem-vindo, graça e paz. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho único para perecer por sacrifício, um amor incondicional pela minha vida eterna, pela sua vida eterna. E o sacrifício do Senhor Jesus não foi só do Senhor Jesus. Deus, o Pai do Senhor Jesus, já tinha planejado isso antes mesmo da fundação do mundo. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho amado, como oferta para perdão dos nossos pecados e cura de toda enfermidade. O Senhor Jesus aceitou este sacrifício, se entregou naquele madeiro e o Espírito Santo fez e faz com que esse sacrifício chegue até nós todos os dias. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é Deus e confessa como Senhor e Salvador, os seus pecados são perdoados, eles não são cobertos, eles são perdoados. Mas é necessário que você vá e não peques mais. Quando você aceita a oferta de Deus, a oferta de entrega do seu filho como sacrifício pela sua vida, porque ele te ama, ele o quer perto de ti. Deus não se agrada que nenhum ímpio pereça, que ninguém morra sem conhecê-lo, sem aceitá-lo. E como você percebe essa transformação quando você aceita o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, esse amor incondicional, quando você aceita essa oferta, você se transforma. A paz na sua vida, a calma, a esperança, as suas prioridades mudam, a sua prioridade passa a ser o Senhor Jesus, passa a ser o Espírito Santo, passa a ser Deus Pai, aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele fala aqui, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O Senhor Jesus não se entregou naquele madeiro para te condenar, não. Ele se entregou como sacrifício para que nós fôssemos salvos, nós fôssemos perdoados. No versículo 18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado.
Mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Não há condenação alguma para quem crê no Senhor Jesus, os seus pecados são perdoados, os seus pecados são purificados através da transformação, através da confissão do perdão. Aleluia! Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, eu vou ler aqui na João Ferreira de Almeida, ele fala escuridão. Não é luz, é escuridão. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem está na luz, quem está no pecado, quem tem o pecado, quem tem o seu pecado de estimação, quem se acha confortável no pecado, traindo, bebendo, fazendo tudo que é mal aos olhos de Deus, essa pessoa odeia a luz, porque quando a luz do Senhor Jesus habita em nós, ela expõe todos os nossos pecados, todos nós percebemos a lama ao qual nós estávamos, nós percebemos que nós somos apenas trapo de imundície, e eu me senti assim. Quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, eu me senti a pessoa mais suja, mais imunda, eu me senti atolado num poço de escuridão. E eu fui para a luz, o Senhor Jesus me expulsou me puxou para a luz. Mas quem quer permanecer no pecado, odeia a luz, não acredita, fala que é enganação, fala que é mentira de homens, porque teme que os seus pecados sejam expostos. Se você crê que Jesus é Filho de Deus e que ele veio para salvar a sua vida, se você confessa isso, você tem que abandonar o pecado. Existem pessoas que não querem abandonar o pecado, por isso falam, aborrecem, odeiam a luz, odeiam quem está na luz, fala que é mentira, porque se ela aceitar como verdade, ela tem que aceitar que se ela não abandonar o pecado, ela está terrivelmente condenada. Se ela acreditar que Jesus veio como homem para salvar a vida dela, que foi um sacrifício perfeito, ela tem duas opções: ou abandona o pecado e é salva e vai para a vida eterna, ou continua no pecado e é condenada. E muitas pessoas preferem ter os olhos vendados, preferem estar na luz, não querem que seus pecados sejam expostos. Mas quem está na luz faz a vontade de Deus. Aleluia! Que grande amor é esse? O amor de um Deus que criou os céus e a terra. O seu filho estava com ele na criação do mundo. E ele disse ao seu filho: meu filho, nós não somos capazes de entregar nossos filhos para sacrifício pela vida de ninguém. Mas Deus fez isso por amor de mim, por amor de você, por amar as nossas vidas. O Senhor Jesus nos resgatou da escuridão.
O Senhor Jesus nos chamou das trevas para a verdadeira luz, e a verdadeira luz é isso, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Aleluia. E se hoje você se encontra e você sente que o Senhor Jesus está chamando para Ele, se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a repetir comigo esta oração. Eu te desafio hoje a nascer para uma nova vida. O Senhor Jesus não te obriga a se entregar a Ele. Não. Ele te ama, Ele quer a sua presença junto com Ele. Você tem a opção de aceitar ou não. Mas eu quero te fazer este convite hoje. E aceitar a paz que transforma, aceitar que o Senhor Jesus pode te libertar de todo e qualquer vício. Aleluia. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que morrestes na cruz por mim e ressuscitastes para me dar a vida eterna. Eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Te aceito em meu coração como meu único e suficiente Salvador e entrego o controle da minha vida a ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Guia-me nos teus caminhos e ajuda-me a viver a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você quer aprender mais sobre o Senhor Jesus, eu estou aqui em lives diárias, estudando o livro de João. Mande uma mensagem no meu privado que eu terei. Será para mim um privilégio te falar do amor de Deus, amém? Vamos continuar. O subtítulo, João Batista exalta Jesus, versículo 22, João 3, 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Esse aqui, os discípulos de João ficam sabendo que o Senhor Jesus também estava ali próximo batizando. Esse João que está batizando é João Batista. Quem está narrando esse evangelho de João é João, o discípulo amado do Senhor Jesus. Então, João estava ali perto batizando, o Senhor Jesus também estava batizando, e João ainda não tinha sido preso. E surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu ali sobre a purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, Rabi significa mestre. João também tinha muitos discípulos. O homem que o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Está se referindo ao Senhor Jesus. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu.
Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E o noivo é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então, um discípulo de João ali, ele fica sabendo que o Senhor Jesus está batizando o próximo e ele vai até João e fala: aquele homem que você disse, que você deu testemunho que ele era o Cristo, ele também está batizando. E João deixa claro que ele usa aqui uma parábola do noivo, né? Um exemplo do noivo. E ele fala: eu lhes disse claramente que eu não era o Cristo, que eu estava somente preparando o caminho para ele. E ele falou essa parábola: quem é o noivo que se casa com a noiva? Senhor Jesus é o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. E o amigo do noivo simplesmente se alegra por estar ao lado dele e ouvir os seus votos. João estava alegre por saber que o Senhor Jesus estava batizando. E ele fala que ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Na João Ferreira de Almeida está assim: a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Muitas pessoas usam este versículo, o versículo de João 3,30, e fala assim: que eu diminua e que tu cresças em mim, Senhor Jesus, porque é isso que deve acontecer. As nossas paixões, tudo aquilo que nós temos que domina a nossa carne tem que diminuir para que o Espírito cresça em nós, para que o Senhor Jesus cresça em nós e a nossa fé aumente. Amém? E ele fala: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. O próximo subtítulo: a superioridade do Filho. João 3,31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. E João fala: quem veio do alto, quem veio do céu é superior a nós. Nós somos da terra, nós nascemos de uma relação do homem e da mulher, ele veio do céu. E ele sabe de tudo, ele dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Se você aceita que o Senhor Jesus veio, é Filho de Deus e veio a este mundo para a salvação das nossas vidas, você aceita, você crê em Deus. Aleluia! Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá sem limites o Espírito Santo, aquele que nos transforma, aquele que nos confronta, o Espírito da verdade, o Espírito de conselho, o Espírito de amor estava sem limites no Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele habita em nós, mas é preciso que nós tenhamos um relacionamento com Ele, é preciso que nós queiramos estar na sua presença, que nós o busquemos diariamente, para que Ele nos use, para que Ele fale conosco. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais uma vez aqui, João confirma aquilo que o Senhor Jesus falou. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna.
Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece nele. Então, a ira de Deus, ela permanece naquele que não crê que o Senhor Jesus veio a esse mundo como único e suficiente Salvador. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É necessário confessar. Se você está aqui, se você tem o desejo de aceitar o Senhor Jesus, eu fiz uma oração agora há pouco de confissão. Depois assista novamente essa live. E se é o desejo do seu coração, por amor, não por violência, não por medo, entregue os seus caminhos ao Senhor e seu coração será cheio de esperança, de calma, de amor, de paz. As suas prioridades mudarão. O que te traz esperança hoje? Se você pode, deixa no comentário o que você imagina como nascer de novo. Nicodemos, ele imaginava que seria você voltar para o ventre materno e nascer uma nova pessoa. Mas nascer de novo é se você se despir do velho homem, é você abandonar velhos hábitos, velhos pecados. É você aceitar que tem um Espírito Santo dentro de você e que ele te transforma, e que nós somos transformados de glória em glória, nós somos renovados pela mudança, pela transformação da nossa mente. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Obrigado se você ficou aqui até agora, obrigada por você que entrou neste momento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Pai, por cada pessoa, por cada vida, Senhor, presente, Senhor, nesta live, em nome de Jesus. Ah, Pai amado, Pai querido, entra nos corações, entra na alma, entra no espírito, Pai. Até mesmo, Senhor, aquele que deseja o mal, Senhor, que o Espírito Santo toque profundamente na alma, no espírito, para que ele saiba que existe um Deus que perdoa pecados, existe um Deus que o ama profundamente e que quer vê-lo salvo, resgatado. Ao Senhor Jesus se entregou, Pai, naquele madeiro por nossas vidas, Pai. Que esse amor seja manifesto na vida de todos, Pai, que estão aqui, de todos que ainda assistirão essa live. Ah, Espírito Santo de Deus, fala conosco individualmente, continua falando, nos mostra a verdade do Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada alma aqui. Ah, Pai, eu repreendo todo espírito de incredulidade, Pai, todo espírito de irracionalidade, todo espírito de idolatria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o seu povo conheça o único Deus verdadeiro. Ah, Pai, nós te amamos, eu te glorifico, Senhor Jesus, que a sua obra seja completa em cada vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, shalom, shalom, até amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser e se Jesus não voltar.